Ai, ai. Pus pra gravar, tá, gente? Mas agora é só aguentar mais um pouquinho, né? Também. Força aí na peruca, meu. O bagulho é louco, mas a gente vai chegar lá. Seguinte, meus queridos. Hoje a gente vai finalizar aqui essa unidade do. Peraí. Pô, vai finalizar a apostila, se pá, né? Vamos, só faltou falar na aula passada. Deixa eu admitir essa galera aqui. Bom dia a todos, meus queridos alunos. Na aula passada, a gente falou sobre a fenomenologia e o existencialismo, né? O que é a fenomenologia? É uma área da filosofia que estuda como que se dá a nossa existência no mundo, por exemplo. Como funciona a maneira como eu conheço o mundo, a partir dos meus sentidos. Dá um exemplo bem simples, assim. Por exemplo, esse celular, ele não existe até o momento que ele aparece para mim, e aí para mim ele tem um significado, para outra pessoa tem outro. Então, assim, a maneira como eu interajo com o mundo, como eu existo no mundo, a partir dos meus sentidos, é uma área que a filosofia estuda chamada fenomenologia. A fenomenologia, ela foi desenvolvida a partir da crítica da razão pura de Kant, que vocês estudaram lá, do conhecimento a priori, a posteriori, do fenômeno, nômeno, dessa ideia de fenômeno, que é aquilo que aparece para mim. Se desenvolveu toda uma pesquisa filosófica que é chamada de fenomenologia, e a fenomenologia levou ao existencialismo, que é a ideia de que cada pessoa tem a sua experiência no mundo, e essas experiências são solidificadas a partir das escolhas que a gente faz. Ou seja, se eu dou significado para esse celular quando eu o vejo, é eu que dou significado para o mundo. Quando eu dou significado para o mundo, eu dou significado para a minha existência também. Então, as escolhas que eu faço, a maneira como eu escolho ver a vida, por exemplo, eu posso olhar lá fora e falar assim, putz, que dia lindo, cara. Tá maravilhoso, vou aproveitar esse dia o máximo possível. Ou eu posso olhar e falar, meu, que dia nublado, que triste, que chato. O mesmo dia, ele é diferente para a pessoa de acordo com a escolha que ela faz. O existencialismo vai falar sobre isso, sobre as nossas escolhas. Aí a gente falou de Sartre, que é o filósofo mais emblemático do existencialismo. Ele é um filósofo francês que morreu na década de 70, portanto é um filósofo bastante recente, né? Se a gente for comparar com os filósofos que a gente normalmente estuda, que são filósofos bem antigos. Ele é um filósofo ativista, ou seja, um filósofo que também ia para a rua, que também protestou no movimento estudantil de 68, né? Foi um dos precursores desse movimento, era um filósofo marxista, e casado com a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir também era uma filósofa existencialista e que estendeu, né, os limites do existencialismo para a mulher. A ideia de que a mulher é atribuído um comportamento que não é ela que escolhe, é a sociedade que decide. E é uma sociedade heteronormativa, ou seja, patriarcal. O homem sempre decidiu como a mulher vai ser, do que ela tem que gostar, como ela tem que se vestir, qual é a maneira adequada dela ser. E a Simone de Beauvoir vai adotar esse pensamento existencialista para dizer que se o homem é livre para fazer suas escolhas, a mulher também. E que a mulher ela tem o direito de se construir. E aí ela vai levantar toda uma discussão a respeito de gênero, né? Que a gente já falou sobre isso, mas existe o sexo biológico, existe a sexualidade, né? E existe o gênero. Gênero é a minha construção cultural, né? Num certo sentido. É aquilo como eu me sinto. Muitas pessoas, a sexualidade delas e o gênero não é igual, não é compatível. E a Simone de Beauvoir vai falar que cada um deve construir esse gênero, ou seja, é uma construção cultural também. E que a mulher não tem que usar rosa, a mulher não tem que brincar de casinha, cabe à mulher fazer o que ela quer. E a gente está falando
de um período da história bastante ainda patriarcal, machista, que começa a romper com esse modelo a partir da pílula anticoncepcional, que já vai dar liberdade para a mulher escolher se ela quer ter filhos ou não. A inserção da mulher no Estado democrático, do Estado de Direito, com o voto, né? Então, assim, Simone de Beauvoir está dentro de um contexto de conquistas da mulher, né, em várias áreas, e ela vai trazer isso para a questão filosófica da construção do gênero. Uma coisa que a gente precisa conversar numa outra hora sobre identidade de gênero, porque foi um elemento muito usado na última eleição presidencial de forma totalmente equivocada, né? Há quem defenda que falar sobre identidade de gênero é induzir pessoas à homossexualidade ou a ser transgênero, e isso não é uma questão de como posso dizer assim, eu quero ser, é uma questão psicológica, uma questão existencial, né, que precisa ser entendida de uma outra forma. Mas, para dentro do contexto que a gente está tratando, que é existencialismo, eu vou me limitar a falar dessa questão de que, para Simone de Beauvoir, a mulher deve se construir culturalmente a partir das suas escolhas. Ela escolhe se ela quer ter filho, ela escolhe se ela vai trabalhar. A mulher não é o segundo sexo, que é uma questão que ela vai explorar bastante. Tanto é que você vai perceber que professores de humanas têm uma preocupação grande em não falar o homem do século XVIII, é sempre o ser humano, porque quando eu digo o homem, eu estou colocando o homem como padrão. E Simone de Beauvoir vai chamar atenção para isso, que a mulher é sempre o segundo sexo, o negativo, o que é... Qual a palavra que me faltou agora? Ai, meu Deus. O que é escondido, mas não é essa palavra, se vir eu falo. Então ela vai falar assim, cabe à mulher se colocar, porque a mulher é livre para fazer suas escolhas também, e responsável por essas escolhas. Muito bem, falamos sobre isso na aula passada. Hoje a gente vai encerrar essa unidade falando de um filósofo francês muito importante, filósofo, psiquiatra, chamado Michel Foucault. Foucault é um filósofo, assim, talvez um filósofo e sociólogo, a gente estuda ele nas duas áreas. Filósofo porque ele vai criar toda uma filosofia dos saberes, e sociólogo porque ele vai demonstrar que existe uma dinâmica de poder diferente na nossa época do que era no passado. Outra coisa legal de falar também é que a filosofia contemporânea, ela se caracteriza por uma desconstrução. O que isso quer dizer? A filosofia contemporânea, ela vai desconstruir todos os modelos que foram construídos anteriores a ela. Por exemplo, a racionalidade dos filósofos gregos é questionada pela filosofia contemporânea. A filosofia medieval, que já havia sido questionada pelos iluministas, volta a ser. A filosofia iluminista de liberdades individuais, de capitalismo, de liberalismo, também é questionada. E a filosofia contemporânea, também chamada de pós-moderna, ela tem por característica enfatizar o indivíduo, né? Se o iluminismo quer padronizar modelos sobre socialismo, capitalismo, liberalismo econômico, democracia, Estado, a filosofia iluminista é uma filosofia de universalização. Vamos criar modelos que sirvam para todo mundo. A filosofia contemporânea, ela vai falar, não, volta tudo e vamos tratar do indivíduo. O indivíduo escolhe o que ele quer ser para a vida dele. Então, o indivíduo vai desconstruir a noção religiosa, a questão política. Então, a filosofia contemporânea, ela é muito existencial. E Foucault ele vai dizer o seguinte, vocês se lembram que Nietzsche criou uma genealogia da moral, tentar entender de onde vem a moral. Foucault vai criar uma arqueologia do poder. Ele vai buscar entender como que os poderes se estabelecem numa sociedade. Então ele vai falar que na Idade Média o poder estava na mão da igreja, no período contemporâneo o poder está na mão do Estado, e no período moderno, né, iluminista, ele vai falar que no nosso tempo existe uma microfísica do poder.
O que é essa microfísica do poder? Nós não estamos submetidos a um poder central. Nós estamos submetidos a várias instituições que têm por objetivo domesticar e docilizar nossos corpos. O que isso significa? Que nós estamos submetidos a uma série de instituições que vão nos moldar. O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer para que a gente se adeque a um padrão social. E ele vai identificar essas instituições e dizer que essas instituições são fundadas, ou seja, são criadas, se estabelecem a partir de saberes. Saberes que foram desenvolvidos principalmente na nossa época. Ele vai dizer, a medicina é uma instituição de poder, porque é o médico que decide qual remédio eu posso usar, qual droga eu posso usar, que tipo de comida eu posso comer, qual eu não posso. A religião, que vai dizer quando eu posso fazer sexo, quando eu não posso, como eu devo falar, como eu não devo falar. A escola, que tem um poder tremendo de domesticação dos corpos. Você entra na escola, você parece um diabinho da Tasmânia. Quando você acaba o ensino médio, você está desse jeito aí que você está agora. Aí, ó. Tipo, parado, tem que tirar nota, tem que fazer lição. Aprender, não sei se é tão importante, mas tirar nota é. Ou seja, eu começo a ser moldado. A psiquiatria é uma instituição de poder. Que mais? O próprio Estado é uma instituição de poder. E então ele vai começar a perceber que nós somos submetidos a uma série de poderes, e os poderes são estabelecidos por saberes. Ele fala que a especialização do saber, os vários saberes que foram se desenvolvendo a partir do século XIX e XX, foram criando instituições de poderes e hoje nós estamos submetidas a ela. E que para elas funcionarem, precisam de uma sociedade que vigia e pune. O direito também é uma instituição de poder, que o direito é que vai dizer se eu vou ser preso ou não, quanto tempo eu sou preso ou não, o que é crime e o que não é. Então ele vai falar assim que a nossa sociedade é uma sociedade de vigilância. E ele falou isso no começo do século XX. E se você prestar atenção, hoje você não anda em uma calçada que não tem uma câmera. A nossa sociedade é uma sociedade que vigia e pune o tempo todo. Então Foucault, ele identifica essas instituições de poder. E o que ele propõe? Que eu meto o pé em tudo que seja câmera que tenha por aí? Não, ele vai dizer o seguinte: eu preciso ter um cuidado de mim. Ou seja, determinar o quanto que essa pressão das instituições de poder vai me atingir. O quanto eu vou deixar que essas instituições me domestiquem, me programem, determinem a minha vida. Tá? O quanto que eu deixo de viver e permito que essas instituições de poder me moldem. Né? Então, o pensamento de Foucault é um pensamento bem interessante, né? Um pensamento desafiador, e que ele vai demonstrar, por exemplo, que a escola, o hospital, a cadeia tem a mesma estrutura, né? Que é essa estrutura de salas, de controle. Senta aí, fica quieto, senta aí, fica quieto, cala a boca, senta aí, fica quieto. Quando chega no final do período escolar, você é um indivíduo que só sabe sentar, ficar quieto, cala a boca. Porque foi isso que você foi domesticado. A religião domesticou você, né? Por que Foucault vai falar de um cuidado de si? Porque ele não vai julgar se isso é certo ou errado. Ele vai apontar. Claro, lógico que ele estabelece ali algumas impressões. Mas ele vai apontar. E ele vai dizer que cabe ao indivíduo identificar e ver o que ele vai permitir que essas instituições façam. Nesse sentido, é importante. A gente vive numa sociedade Big Brother, né, cara? Que todo lugar tem uma câmera vigiando a gente. Tudo que a gente faz. Hoje a gente é vigiado por câmeras, a gente é vigiado pelos sites que a gente acessa, a gente é vigiado pelo nosso CPF. E isso é irreversível, né? Mas é um fato. E aí eu tenho que estar atento à maneira como essa sociedade vai me moldando a partir dessas instituições de poder. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa.
que eu faço minhas anotações, porque eu saio falando que nem louco, né? Vocês estão ligados. É isso, arqueologia do poder, instituições de poder, sociedade disciplinar, que é essa sociedade que vai controlar a gente. Eu acho que eu falei de tudo, né? Beleza. Então, agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Primeiro, quero falar para vocês que a gente tinha uma série de atividades aí que eu fui pedindo e que eu estou vendo aqui alguns alunos não estão fazendo. Então, vocês vão olhar lá no Classroom as atividades que vocês não fizeram, as atividades atrasadas, eu vou aceitar descontando, claro, nota. Por isso, vocês vão me mandar por e-mail. Não vão colocar no Classroom, vocês estão me ouvindo, né? As atividades atrasadas, que são 4, está lá no Classroom. Só você abrir. Mas você não vai postar lá. Você vai mandar para mim por e-mail, no meu e-mail particular. Então, eu vou pôr aqui, ó. Atividades atrasadas no trimestre. Por favor, mandar por e-mail hoje. Tem que ser hoje, tá? Preciso fechar essas notas. Sembatina.com. Tá? Agora, a de hoje, eu vou abrir uma atividade no Classroom para vocês fazerem. Atividade de hoje. Ai, ai. Atividade de hoje. Exercícios das páginas 42 e 43. Questões 8 e 9, mais atividades. Páginas 56 e 57, mais questões 10 a 13, 18 a 21, do mais atividades também, tá? É isso, vou abrir uma atividade no Classroom agora para os teres. Segundo ano maravilhoso. Atividades, criar. Filosofia. Atividade de fechamento da apostila. Deixa eu pôr a mesma coisa que eu coloquei aqui. Data de entrega hoje. Vocês podem mandar... Ah, deixa eu só ver um negócio aqui. Não, não pus nada para justificar. Vocês podem mandar o gabarito para mim, de resposta, mandar a resposta, tá? E pôr no Word, ou vocês podem mandar a foto, que for melhor. Eu prefiro o gabarito, tá bom, gente? Vou fazer a chamada.
E aí eu vou liberar vocês. Quem quiser ficar na sala, tirar dúvidas, eu estarei à disposição. E quem quiser sair, pode sair. Mas deixa eu fazer a chamada antes. Beatriz está aí? Aqui, Pro. Tudo bem, Beatriz? Sim, sim, você. Bem também. Brunão? Bruno não. Camila? Presente. Carlos não. Carol? Não. Débora? Não. Elcio? Não. Gabriela? Não. Guilherme Freitas? Presente, Pro. Tudo bem, Guilhermão? Tudo certo, Pro. Tá bom. Nascimento? Não. Delgado tá aí? Tô, Pro. E aí, Delgado, beleza? Beleza com você? Bem também. Júlia? Eu? Maravilhosa. Cadê aquela foto linda, Júlia? Então, Ibsen, eu troquei de celular, eu vou colocar de volta. Ah, aquela foto é maravilhosa. Tem que voltar. Duda? Vou colocar. Pois sim. Nossa, Duda? E aí, Maria, tudo bem? tudo pra você. Bem. Monique tá aí? Monique tá aí, não? Lógico, né? Lógica, Monique. Te amo, mano. Nívia tá aí? Não. Janiere? Presente. Outra maravilhosa. Tudo bem com você, né, Janiere? Nenhuma novidade? Ah, tô bem, e você? Bem também. Tá namorando? Não. Não. Não, né? Então tá bom. Vitor? Tá bom não, né? Só assim, tá bom de tudo certo. Vitor? Também não. Esses caras entram só pra entrar mesmo, né? Daniele tá aí? Não, nem a Ana. Então, gente, é isso. A atividade está lá. As atividades atrasadas, tá? Que eu vou contar como uma atividade na nota lá. Então, se não fizer, vai perder nota. Mande por e-mail as atividades atrasadas por e-mail hoje também. Coloca direitinho lá, atividade 1, dananã, atividade 2. Coloca para eu entender. A atividade de hoje no Classroom, tá? E eu vou fechar aqui a câmera, vou parar de gravar.